Olá, irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva hoje e sempre. Mais uma vez aqui reunidos para trazer as reflexões contidas no Pentateuco Espírita, especialmente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Para todos aqueles que quiserem dar continuidade no estudo e nas reflexões que esta lição especial nos traz. Antes, porém, vamos reservar uns segundos para uma interiorização e nos ligar amorosamente com esta cúpula de valorosos tarefeiros da seara do Mestre Jesus, que orienta, coordena e nos intui no momento, para que possamos trazer aqui as reflexões mais importantes e necessárias deste ensinamento. Rogamos também que possamos ser iluminados para que as palavras proferidas possam alcançar a todos aqueles, independentemente do momento existencial que estão passando. E juntos, irmãos e irmãs, fraternalmente, unidos nesse propósito ideal, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Criador, ao benfeitor e mantenedor de tudo que nos cerca, agradecendo pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos nesta existência, de estarmos hoje aqui, virtualmente nos congregando. Agradecer por tudo que somos, por tudo que transitoriamente temos nessa existência e por tudo que potencialmente seremos nessa nossa caminhada evolutiva. E entoando o poema de luz e de amor que Jesus lá no Sermão da Montanha nos ensinou, Pai, nós te louvamos, bendizemos e glorificamos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, Pai, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, irmãos e irmãs, vamos abordar o tema Há muitas moradas na casa de meu Pai. Está lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, contido também no livro dos Espíritos, pergunta 55, está contido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, e também temos um capítulo todo direcionado a essa tratativa que está na Gênese, capítulo 6, chamado de Uranografia Geral. Sempre quando eu vou abordar este tema, eu me lembro da história daquele peixinho que estava morando nas profundezas abissais do oceano, a 12 mil metros de profundidade. Lá naquela escuridão, plenamente adaptado, ele achava que só aquele tipo de ambiente, aquele tipo de existência podia existir. Duvidava até de haver outra possibilidade de vida, uma outra existência
um outro formato de corpo, de espaço, enfim. Aquele era o seu ambiente e só aquele existia. Aquela escuridão profunda, peixes abissais de formatos diferentes, alguns até emitindo luz, não usando do sentido da visão. Enfim, estava perfeitamente ambientado e jamais poderia imaginar haver outro tipo de existência. Pois bem, num dado momento da sua existência, lhe foi dado a oportunidade de visitar outros mundos, de conhecer outras oportunidades de existência. Dádiva que é dada a poucos, mas aquele peixinho foi merecedor. Nessa história, ele é o grande merecedor desta dádiva. E assim, ele foi retirado em transfiguração, enfim, num sonho. Ele foi retirado daquele ambiente e levado. Estava a 12 mil metros de profundidade, nas cavernas abissais da maior profundeza que possa existir. E foi retirado de 12 mil metros e levado a 5 mil metros de profundidade, uma diferença de 7 mil metros. E aquela escuridão absoluta que existia já deixou de existir. O ambiente já tinha um outro tom, meio acinzentado, meio ainda nebuloso, mas já era diferente. Outras formas de vida se apresentaram. O seu senso de visão começou a ser apurado. Outro sentido lhe estava sendo desacortinado, dado a necessidade dele enxergar. E ele ficou imaginando, nossa, que é isso? Onde estou? O que está acontecendo? E assim, meio assustado, ele é imediatamente sacado deste ambiente e levado a 500 metros de profundidade, aonde a luz já se fazia presente e aonde formas multicoloridas já reinavam no ambiente. Ele imediatamente, olhando para todos os lados, não compreendia como pode haver. Lá na minha existência tudo é monocolorido, tudo é escuro. Alguns amigos aqui e acolá irradiam uma luz, mas nada de especial, nada como eu estou vendo. Formas diferentes, já algum tipo de vegetação reinante, criaturas enormes, grandes. Pois se já não bastasse o seu estado de admiração, ele é imediatamente sacado e levado a 50 metros de profundidade. Ali, então, o seu impacto foi maior. Tinha aquelas formas que nadavam juntas, grupos de peixes, cardumes, formando um jogo, um balanço, um balé que o surpreendeu de forma inimaginável. Lá onde ele morava, a vida era solitária. Não se reuniam, cada um por si. Aqui, todos juntos e num comportamento lindo. E ele olha a vegetação indo para lá e para cá, de acordo com a maré, cores diferentes, areia, tudo surpreendentemente mais bonito do que onde ele estava acostumado a viver. E ele sobe a 10, 15 metros de profundidade, onde tem os corais. E aí ele, então, não resistiu
e prostrou-se. Prostrou-se diante de tanta beleza, de tanta magnitude, e reconheceu ali a mão divina, a mão de um arquiteto que esculpiu cada coisa, cada detalhe de tudo que nos cerca. É o mantenedor de tudo que está criado, dando forma, dando vida. E aí ele começou a notar que essa luz estava se reduzindo. E aí houve a explicação de que mais um ciclo estava acontecendo e que uma nova beleza da criação estava nascendo. E aí ele foi levado a poucos centímetros da superfície da água. E ele notava aquele balanço, ele ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá. As ondas do mar o levavam. E de repente, as estrelas começaram a pulular no céu. A aparecerem inúmeras, infindáveis estrelas. E mais adiante, a luz volta novamente a brilhar com o resplandecer da lua cheia. E ele olha para cima, quase saindo do mar, do oceano, e como todos nós, se encanta com a beleza de uma noite estrelada. Todos nós que já tivemos a oportunidade de ir lá no campo, de ir lá no interior, numa mata, um lugar afastado com baixa luminosidade urbana, presente nessas metrópoles, todos nós já nos encantamos com a beleza de uma noite estrelada. As Três Marias, as constelações, o Cruzeiro do Sul, e de repente uma estrela cadente. Enfim, é o universo. O universo que se declara para todos nós, que se mostra para todos nós na beleza de sua criação. $200 bilhões de galáxias. Potencialmente 2,3 bilhões de galáxias. Existem esses dois números, se nós formos pesquisar. 200 bilhões lá atrás, 2,3 trilhões de galáxias. Não importa a quantidade, tudo isso é relativo, porque nós não conseguimos mensurar o que é bilhão, quanto mais 200 bilhões, quanto mais 2,3 trilhões de galáxias. E mais, potencialmente em cada galáxia, 100 bilhões de sóis, que seja 100 milhões, também é tudo relativo, é muito. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Só na Via Láctea, irmãos e irmãs, oportunidades infinitas de vida. Só na Via Láctea, potencialmente, mais de 200 bilhões de sóis. Que cada Sol tenha 9 planetas, como nós temos. Não sei nem quantos, 1,8 bilhão de planetas. E assim, a vida segue, nessa beleza da criação divina. E tal qual aquele peixinho, nós ficamos perguntando sobre essa criação. Ficamos nos questionando
Será que sou eu? De vida e inteligência? Esse grão de areia em toda essa existência? Esse átomo que está aqui, olhando para toda esta beleza? Essa enormidade que navega na velocidade da luz. Outro dado relativo também, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Imaginem isso! A gente fala de 40 quilômetros por hora aqui nos centros urbanos. A gente que gosta de correr, vamos correr, chega a 8, 9 quilômetros por hora. Já nos damos por satisfeito. Imaginem, irmãos e irmãs, 300 mil quilômetros por segundo. Sabe qual é a distância da Terra até o Sol? 9,8 anos-luz. Não sei nem que conta que dá isso. São 9 anos viajando a 9, quase 10 anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo para chegarmos ao Sol. É por isso que nessa grande morada que é o universo, já retirou-se a questão do uni. Não é um universo, é multiverso. Multi-oportunidades de existências, de vidas. São as cordas vibrantes. Do Big Bang até os buracos negros, N oportunidades de existência. E saindo um pouco desse deslumbramento de olhar para o universo, vamos vir para o planeta Terra. O planeta Terra que se assemelha a esse universo. Universo que é cheio também de planetas, como já explicados. Aqui a pergunta 55, que está no Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E o Espírito da Verdade nos deu a seguinte lição. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Creem que Deus criou essa beleza toda para ficarmos contemplando. Não, irmãos e irmãs, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós mesmos aqui, encarnados, estamos circunscritos nessa dimensão, na terceira dimensão, altura, largura e profundidade. Mas estamos aqui envolvidos por esse plano espiritual, que quando ao desencarnarmos estaremos vivendo. É a dimensão quintessenciada. Enfim, não vamos, conforme nos ensina o Espírito da Verdade nessa lição da pergunta 55, não vamos nos prender no nosso orgulho e na nossa vaidade e imaginar que somente este planeta está habitado e que está habitado somente desta forma. O livro Exilados de Capela, de Edgar Armond, já nos ensina sobre isso. Constelação do Cocheiro. E ainda falando aqui do planeta Terra, 6 continentes, continentes que não têm uma interrelação com a outra. Nós não temos noção de como é a vida lá na Mongólia, como é a vida lá na China. Vivemos aqui no nosso bairro, vivemos na nossa cidade, ambientalmente acostumados com o trânsito, com o estilo de vida,
com a forma de se alimentar, com a cultura, com todas essas coisas, que quando vamos para algum lugar diferente, para algum lugar distante, ficamos às vezes encantados, às vezes até assustados com o modo de vida, com o estilo, com a forma de se alimentarem, enfim, aqui mesmo há várias formas. Aqui mesmo nós temos lugares aonde o sofrimento e a dor se fazem presentes. Em outros, aonde a vida, o respeito humano já reina e as regras são mais flexíveis. Também nos ensina aqui nessa lição, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os tipos de mundo que nós temos, primitivo, chegando até os ditosos, passando por provas e expiações onde nós estamos. Experiências existenciais que vamos, ao longo da nossa caminhada, percorrendo, burilando o nosso espírito, expandindo as nossas potencialidades e capacidades, aqui deixando aflorar todos os atributos divinos dessa grande árvore que nos lançou, pois temos dentro de nós todos os atributos de Deus e aos poucos estão germinando, estão se potencializando dentro de cada um de nós. Acreditemos, irmãos e irmãs, que nós não estamos sozinhos nessa grande jornada multiversal. Todos juntos, irmanados num propósito só, o de par e passo caminharmos em direção ao nosso Criador. E assim eu agradeço pela oportunidade, fica as referências para darmos sequência ao estudo, caso queiramos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o livro A Gênese, capítulo 6, e também a nossa espinha dorsal, o livro dos Espíritos. E assim, agradecidos que estamos, elevemos os nossos pensamentos ao alto, rogando que esta mensagem, suas reflexões, possam produzir os efeitos necessários no nosso processo de reforma interior e de melhoria contínua. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.